Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Irmãos, é uma alegria podermos estar juntos novamente, para podermos continuar na nossa jornada pelo livro do profeta Jeremias. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo dos capítulos 38 até o 40. No capítulo 38, assim como no anterior, temos Jeremias menosprezado debaixo dos olhares de reprovação dos príncipes, mas, no entanto, grandemente honrado pelo favor do rei. Os príncipes o trataram como um criminoso, o rei o tratou como um conselheiro particular. Dos versos 1 ao 6, Jeremias anunciava a todo o povo que quem ficasse na cidade morreria à espada, de fome ou pela peste. No entanto, quem se entregasse aos caldeus viveria, pois a cidade seria entregue aos babilônicos. Então os príncipes disseram ao rei que condenasse Jeremias à morte, pois ele desencorajava os guerreiros e o povo com suas palavras, buscando sua desgraça. Zedequias então entregou Jeremias nas mãos dos príncipes, que o lançaram numa cisterna lamacenta. Dos versos 7 a 13, com a intercessão de Ebed-Meleque, o etíope, por uma ordem especial do rei, Jeremias é tirado do calabouço e confinado apenas no átrio da guarda. Dos versos 14 ao 18, Zedequias então mandou trazer Jeremias à sua presença para consultá-lo. Jeremias condiciona suas respostas à preservação de sua vida e aconselha Zedequias a se render para que ele e sua casa sobrevivessem, assim como a cidade fosse preservada. Caso contrário, Zedequias não seria poupado e a cidade seria queimada. Dos versos 19 a 23, Zedequias teme a atitude dos judeus que passaram para o lado dos caldeus. Jeremias então lhe assegura que nada de mal lhe aconteceria. Entretanto, se não se entregasse, todas as mulheres do palácio e seus filhos seriam levados aos príncipes do rei da Babilônia. O rei seria levado prisioneiro e a cidade seria queimada. Dos versos 24 a 28, Zedequias pede a Jeremias sigilo absoluto do conteúdo de sua conversa. E quando perguntado a esse respeito pelos príncipes, deveria responder que pedir ao rei para não voltar para a casa de Jonatas. Conforme o rei supunha, aconteceu. Jeremias cumpriu todo o combinado e deixaram-no em paz, e ele permaneceu no átrio da guarda até a tomada de Jerusalém. No capítulo 39, assim como o profeta Isaías, depois de ter amplamente predito a libertação de Jerusalém das mãos do rei da Síria, apresentou uma narrativa particular da história para que pudesse mostrar como o evento correspondente à predição se cumpriu com exatidão. Também o profeta Jeremias, depois de ter amplamente predito a entrega de Jerusalém nas mãos do rei da Babilônia, apresenta, pelo mesmo motivo, uma narrativa particular daquele triste evento. A história melancólica que temos neste capítulo serve para desmascarar os falsos profetas enganadores e para confirmar a palavra dos mensageiros de Deus. Nos versos 1 a 3 somos informados que Jerusalém, depois de um cerco de 18 meses, foi tomada pelo exército caldeu. Dos versos 4 a 7, o rei Zedequias, quando os viu, tentou fugir com seus soldados,
mas foi apanhado pelo exército caldeu e sentenciado pelo rei da Babilônia. Viu seus filhos e todos os príncipes de Judá serem mortos, teve seus olhos vazados e foi levado com grilhões para a Babilônia. Dos versos 8 a 10, que Jerusalém foi completamente queimada, os muros derrubados e o resto do povo foi levado cativo, exceto os pobres, a quem foi distribuído vinhas e campos. Dos versos 11 a 14, o rei Nabucodonosor dá ordem expressa para que fossem gentis e que cuidassem de Jeremias. E os oficiais babilônicos tiveram um cuidado especial por ele, retirando-o da guarda e entregando-o a Gedalias, para que o levasse para o seu palácio, permanecendo entre o povo. Dos versos 15 ao 18, a palavra de Deus a Ebed-Meleque, dizendo a ele que o Senhor cumpriria sua palavra, trazendo juízo a Jerusalém, mas que ele seria liberto e salvo pelo Senhor. No capítulo 40, visitamos a pira funerária de Jerusalém e nos despedimos dos cativos que foram levados para a Babilônia. Não esperando mais ouvir falar deles neste livro, talvez possamos esperar que sejam mencionados lá no livro do profeta Ezequiel. E devemos neste e nos 4 capítulos seguintes observar a história daqueles poucos judeus que foram deixados na terra depois que os seus irmãos foram levados. É uma história muito melancólica, porque, embora a princípio houvesse algumas perspectivas esperançosas de que eles fizessem o bem, logo se mostraram obstinados no pecado como sempre, soberbos e desobedientes, até que, sendo trazido sobre eles o restante dos juízos pronunciados em Deuteronômio 28, foram cumpridas as ameaças que o último versículo daquele terrível capítulo descreve. O Senhor levará a ti para o Egito outra vez. Nos versos de 1 a 6 nós temos um relato mais específico do livramento de Jeremias, de como Nebuzaradã o libertou em meio aos cativos, deu-lhe liberdade de escolher entre ir com ele para a Babilônia ou permanecer ali e ir para onde quisesse, e o motivo que o levou a se estabelecer com Gedalias. Nos versos 7 a 12, os capitães dos exércitos, ouvindo que Nabucodonosor havia estabelecido Gedalias como governador e confiado a ele os pobres entre o povo que não foram levados cativos, vieram ter com ele, que os aconselhou a servirem o rei da Babilônia, colhendo os frutos da terra e permanecendo nas cidades que ocupavam. Da mesma forma, os judeus que estavam dispersos por outras regiões, ouvindo que havia restado alguns em Judá e que Gedalias fora feito governador, voltaram e fizeram uma abundante colheita. Nos versos 13 a 16, Joanã e todos os oficiais foram até Gedalias, avisá-lo do plano de Baales, rei dos Amonitas, de enviar Ismael para matá-lo. Mas Gedalias não acreditou neles. E quando Joanã se propôs a matar Ismael para preservar sua vida e evitar a dispersão dos judeus que agora estavam juntos, Gedalias o impediu, dizendo que a informação era falsa. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o capítulo 40, dos versos 2 ao 4. O comandante da guarda levou Jeremias e lhe disse: Foi Yahvé, o teu Deus,
que determinou esta catástrofe contra este lugar. E o Senhor cumpriu e fez como tinha profetizado. Portanto, tudo isso vos aconteceu porque pecastes contra o Eterno e não obedecestes à sua voz e palavra. Contudo, eis que hoje eu te liberto das correntes que prendem as tuas mãos. Se desejares, és bem-vindo em minha companhia rumo à Babilônia, e zelarei para que seja cercado de todos os cuidados. Contudo, se preferires não vir comigo para a Babilônia, não venhas. Observa, eis que toda a terra está diante de ti. Vai para onde te parecer bem e conveniente. Amados, eu acho esse texto fantástico, maravilhoso, da narrativa de quando Nebuzaradã, o comandante da guarda de Nabucodonosor, foi libertar Jeremias. E ele estava tão conhecedor, a par da situação, a par de quem era Jeremias, que ele conhecia inclusive as profecias que Jeremias havia falado ao povo. E ele tratou Jeremias com gentileza, com educação, assim como foi orientado por Nabucodonosor a assim agir dessa forma. Mas o que me leva a ver a grandiosidade de Deus é que o fato de um comandante de um povo que não conhecia Deus reverenciou e reconheceu em Jeremias que ele era servo de Deus. Logo no primeiro verso, verso 2, ele fala: foi Yahvé o teu Deus. Então, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando e meditando se nós, enquanto servos de Deus, temos o mesmo respeito e consideração das pessoas que ainda não conhecem a Deus. Eu e você somos conhecidos como homens e mulheres de Deus? Será que da mesma forma diriam para nós: Yahvé, o teu Deus? Queridos, nós precisamos estar atentos e vigilantes. Nós que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, em conduzirmos a nossa vida de tal forma que quem esteja de fora, que nos conhecer, veja de fato e constate que nós somos servos de Deus. Que cada um de nós possa pensar a respeito e contemplar a grandeza de Deus em tudo isso. Amados, que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.